ligado o microfone, Patrícia? Não está funcionando? Agora sim. Uma boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, público que nos assiste, pessoal que nos acompanha pela internet. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 5ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio de Azevedo, para que faça a leitura da Bíblia Sagrada, Provérbios de 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não deixe te seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Obrigado, primeiro secretário. Solicitar, senhor, para que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de março de 2020. Ata da 4ª sessão ordinária da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva, no ano de 2020. Aos 16 dias do mês de março de 2020, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 4ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença dos senhores vereadores. E em um número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 82 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 3ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de março de 2020. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicações de número 18, 19 e 20 de 2020, datadas de 12 e 16 de março, de autoria do vereador Carlos Antônio, que vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que encaminhe ao setor competente que conserte o mataburro localizado no sítio Santo Antônio, no bairro Taquaruçu, pois o mesmo está quebrado em decorrência de passagem do caminhão da empresa CPFL, que designe ao setor responsável a substituição ou conserto das lixeiras da praia municipal e que realize reparos na rua Luiz Cristianini, de frente ao número 249, no bairro José Ricardo, respectivamente. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do Executivo número 11 de 2020 e do projeto de lei número 27 de 13 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento vigente, crédito adicional suplementar no valor de R$ 780 mil e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 27 de 13 de março de 2020. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo
de 2020 e do projeto de lei número 28, de 13 de março de 2020, que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica ser paga aos militares do Estado que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrado com o município de Arealva e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O presidente, no uso da palavra, explica a todos o que é e como funciona a atividade delegada e qual vai ser o benefício desse convênio no nosso município, que é mais barato do que criar a Guarda Civil Municipal, por exemplo, e que lutou muito para que esse projeto fosse apresentado na Câmara. E que o primeiro passo é a aprovação desse projeto hoje e depois firmar-se-á o convênio pretendido. O vereador Carlos, no uso da palavra, disse que gostaria de agradecer também ao prefeito por ter enviado esse projeto para a Câmara, já que essa é sim uma necessidade do nosso município, e que essa é uma forma encontrada de reforçar o policiamento em Arealva. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Sendo assim, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 28, de 13 de março de 2020. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do Legislativo número 5 de 2020 e do projeto de lei número 15, de 10 de março de 2020, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Arealva, São Paulo, e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O presidente diz que esse projeto é sobre a reposição salarial dos funcionários da Câmara no importe de 4,30% e diz que a Câmara, por dispor de orçamento próprio, não pode deixar de dar essa reposição salarial de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 15, de 10 de março de 2020. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário que faça a leitura da mensagem do Legislativo número 6 de 2020 e do projeto de lei de número 26, de 11 de março de 2020, de autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira e estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de grande porte ou de raças consideradas perigosas. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 26, de 11 de março de 2020. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. A vereadora Céfara, no uso da palavra, diz que vai fazer novamente cobranças aqui quanto ao problema da fossa a céu aberto na rotatória da rodovia da Praia, e pede a ajuda dos demais vereadores para que juntos possam tomar providências imediatas quanto a esse problema. Diz que sabe que o problema é do loteador, mas ali é um risco eminente para todos que moram e ou transitam por aquele local por conta de ser criador do mosquito da dengue. Diz que não conseguiu providências com o diretor jurídico do município e pede então ajuda com essa situação. Aproveita e presta também esclarecimento à pessoa do chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, o senhor Paulo Prado, sobre acusações dele contra ela, já que ele prometeu coisas para o município em seu nome e agora está jogando a responsabilidade disso para ela. Vereadora. Então deixa aqui seus esclarecimentos para toda a população. O presidente e demais vereadores deixam seus sentimentos de pesar pelo falecimento da mãe do vereador Newton. O vereador Carlos pede para fazer a leitura de um ofício por ele recebido sobre o pedido de emendas que serão destinadas ao município de Arealva no valor de R$100 mil. Ao final da sessão, o presidente recebeu a coordenadora de saúde bucal, Juliana Galzerano, e a diretora de educação, Sirlene Simeonato, para falar sobre as providências do nosso município que está tomando para conter os avanços do vírus Covid-19. Não havendo mais manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 2 de abril de 2020, o qual será votado as contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2016, e declarou encerrada a presente sessão.
Arealva, 16 de março de 2020, assinada por todos os vereadores. Obrigado, segundo secretário, vereador Paulo Sérgio. A ata está em votação. Vereadora Maria. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Erisvaldo. Vereador Newton. Vereadora Cefra. Declaro aprovado em primeira discussão a ata da quarta sessão ordinária realizada no dia 16 de março de 2020. Prosseguindo, peço ao secretário, vereador Paulo Sérgio, que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 21 de 2020. Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a possibilidade de fornecer alimentos para as crianças e famílias carentes que deixaram de ir à escola e projetos sociais por conta da pandemia do Covid-19, coronavírus. Justificativa. Não é segredo que a alimentação escolar é essencial e muitas vezes a única refeição garantida de alunos de escolas públicas. Há muitas crianças que dependem da escola para se alimentar diariamente, tomar café, almoçar e até jantar. Tal indicação se faz necessária por conta da interrupção temporária das aulas por causa do Covid-19. Algumas famílias com toda certeza estão passando por dificuldades e necessário se faz a intervenção do poder público. Câmara Municipal de Arealva, 25 de março de 2020, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 22 de 2020, Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal estudos com a finalidade de suspender a cobrança do IPTU dos contribuintes de nossa cidade por conta da pandemia do Covid-19 coronavírus. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois a pandemia fez com que muitos pais de família ficassem em suas casas sem poder trabalhar e, portanto, os comerciantes e empresários também pararam suas atividades. Até que tudo volte à normalidade, essa seria uma medida para diminuir o impacto na vida dos moradores de Arealva. Câmara Municipal de Arealva, 25 de março de 2020, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 23 de 2020, Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a possibilidade de aumentar o número de parcelas no pagamento de IPTU aos contribuintes da cidade de Arealva. Justificativa. Muitos contribuintes têm reclamado da dificuldade em pagar seus IPTUs ao município, porque os valores das parcelas pesam no orçamento familiar e com um número maior de parcelas facilitaria em realizar o pagamento. A sugestão da maior parte dos contribuintes é que o IPTU seja dividido em no mínimo 6 parcelas. Câmara Municipal de Arealva, 25 de março de 2020, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Obrigado, vereador Paulo. A palavra está aberta para as indicações verbais. Pode falar daí. Pode. Boa noite a todos, boa noite a todos os companheiros, companheiras, ao público aqui presente e a quem nos assiste. Eu gostaria de fazer 2 indicações hoje. Uma indicação, eu já conversei com o presidente Vanderlei, essa indicação eu vou fazer apenas para deixar registrado aqui. Porém, o Vanderlei já tinha ido atrás, tá, do responsável, é na rua Antônio Nicolim, de frente com o número 80, lá tem um problema no asfalto e está entupido, né, Vanderlei? Sim. Está entupido lá e nós pedimos, o Vanderlei já pediu, já faz alguns dias, né, Vanderlei? Uns 15 dias. Quanto que dá? 3 anos mais ou menos? Uns 2 anos e meio. Entenderam, né? Não preciso falar mais nada. Essa semana eu também pedi, mas agora tudo, devido à pandemia, a gente tem que aguardar. Então eu tive que pôr uma máscara e ir lá falar para a moça, para a moradora, que eu tenho que aguardar um pouco, que a gente não tem funcionário agora para ir fazer. Vou ter que dar essa abertura, Vanderlei, você me dá licença de fazer isso. Justificativa essa que não cola, porque essa mesma semana
funcionários estavam, sim, trabalhando, o setor de obras estava trabalhando, porque eu fui testemunha de ver os caminhões da prefeitura e as máquinas da prefeitura trabalhando em sítio particular. Eu vi, presenciei, então eu acredito que coisas emergenciais tem que ser feito, sim, tem que ser feito. Arrumar estrada particular, empedrar a estrada particular, servidão, dá para esperar um pouquinho, sim. Então vamos dar um apoio para essa moradora de lá, que está reclamando, não foi só comigo, foi com o presidente, foi para mais vereadores aqui que eu sei. Então eu gostaria muito de pedir, eu vou falar o nome do responsável, para o Cleiton. Cleiton, você já me deu um retorno, mas eu gostaria que você se empenhasse um pouco mais nesse assunto. A outra indicação minha é da manutenção da Praça da Bíblia, da iluminação. Também já sei que parece que o Paulinho, vereador, já está atrás disso também. E fica complicado para nós aqui, vereadores, vir aqui fazer indicações, a população nos procurar e a gente não ter um retorno, um feedback para dar para esse morador. Com que cara eu vou falar para essa pessoa? Ah, não dá, agora não dá. Agora pode até não dar devido a toda essa situação que nós estamos passando. Mas eu acho que já faz um tempinho que o vereador Paulinho também já pediu isso daí, porque os moradores dali vieram falar comigo essa semana. Então eu reforço essa indicação. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Cefra. Mais alguém fazer uso da palavra? Nesse episódio, vereadora, foi um dos poucos momentos que eu fiquei muito chateado, porque eu vi um eleitor que me procurou, tem confiança na minha pessoa, e eu pedi isso aí. E eu preferia ter ouvido um não, do que deixar essa pessoa com tanta esperança, tanto tempo, sinceramente. Eu acho assim, uma sugestão. O prefeito, ele não consegue ver tudo o que acontece. Ele não consegue. Ele tem pessoas que são designadas para isso. Tá? Então, ele coloca determinada pessoa naquela função, que é para desenvolver aquela função. E ele administra. Mas eu fiquei chateado, porque ela me procurou, não uma vez, várias vezes, eu sempre intermediando uma coisa simples, tão simples. A água está empoçando na porta da casa dela. É uma coisa simples demais. E nunca falaram não, mas também, né? Então, aí chega ao ponto de eu passar perto dela e ter vergonha, abaixar a cabeça. Eu estou fazendo o meu trabalho de apontar, faça isso para aquele. É o nosso apontamento de vereador. Poxa vida, aí eu me sinto envergonhado de passar perto dela. Eu desabafei essa semana com os responsáveis sobre esse assunto, espero que resolva o problema dela, procurei ela, conversei com ela, mas ao ponto que chegou, a confiança que ela tinha em mim, ela falou, olha, vou procurar outro, e olha que eu já pedi bastante para ela aquilo lá, tá? Então fiquei chateado mesmo, acho que uma sugestão, e aí parte a minha indicação, que é o momento agora de indicação. A minha indicação é que o pessoal se reúna, faça um sistema de protocolo, o cidadão vai lá, procura, faz um serviço, tem uma organização, tem uma planilha de trabalho, tá? Tem que passar a máquina, não sei se vai demorar 1, 2, 3 meses, mas tem uma planilha e um controle de trabalho. É assim que funciona. Planejamento. Não importa se você vai falar sim para a semana que vem ou para daqui 2 meses, mas fale um sim ou um não, tá? Porque esse negócio, aí chega outro, o que acontece? Se você não tem algo a ser seguido, chega o outro te pressionando, você fica naquela pressão, você larga, esqueceu, aí vai fazer o do outro. E assim vai, não funciona, eu não entendo, as coisas não são assim, não devem funcionar dessa forma, tem que ter uma organização. É a minha indicação para que tenha uma planilha de trabalho, é uma indicação, né, tosca, uma coisa óbvia, que tem que ter uma planilha de trabalho para fazer isso daí. Tenho muita amizade com eles, mas eu fiquei bravo com isso aí, não gostei dessa situação. Agora, com relação à indicação do vereador Carlos, ele faz aqui uma indicação
para renúncia de IPTU. Isso aí não pode. O Tribunal de Contas constantemente ele bate nessa tecla. O prefeito não deve renunciar receita. Já a outra indicação dele é válida, parcelamento, postergar, mas não a renúncia. Então, Thalita, eu peço que você tire essa indicação, ela não procede nesse momento nosso, tá? Mas a outra de parcelamento pode prosseguir. Pessoal, prosseguindo então, passaremos agora para a ordem do dia. Gostaria de pedir ao secretário Paulo Sérgio para que faça a leitura do ofício, o R2, número 81 de 2019. Bauru, 2 de dezembro de 2019, ofício UR2, número 081 de 2019, referente processo TC 004146/989/165. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência cópia integral em mídia DVD referente ao processo de contas da Prefeitura Municipal de Arialva, TC 004146.989.165, exercício de 2016, com pareceres prévios emitidos pela Colenda, primeira Câmara do Tribunal Pleno desse Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com sessões realizadas em 9/10/2018 e 25/9/2019, respectivamente nos termos do artigo 33, inciso 13 da Constituição Paulista e artigo 2º, inciso 2 da Lei Complementar número 709 de 14 de janeiro de 1993, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de distinta consideração e apreço. José Paulo Nardoni, diretor técnico da divisão da UR2 Bauru. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Arialva. Prosseguindo, Paulo, faz a leitura do relatório voto da conselheira doutora Cristina de Castro Moraes. É o que está seguindo. Da outra. Hã? Tá. Tá lá, aquele último lá. Não, deixa eu ver. Esse aí. Esse aqui? Esse aí. Vamos lá. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Primeira Câmara, sessão 9/10/2018. TC 004146/989/16. Prefeitura Municipal de Arialva. Exercício de 2016. Prefeito Paulo Padanoski Pereira. Procurador de Contas Rafael Antônio Baldo. Fiscalizado por UR2 DSF 2. Fiscalização atual, UR2 DSF 2. Aplicação total do ensino, 27,20%, mínimo 25%. Investimento no magistério, verba do Fundeb, 68,0,8%, mínimo 60%. Total de despesas com Fundeb, 100%. Investimento total na saúde, 22,71%, mínimo 15%. Transferências à Câmara, 3,39%, máximo 7%. Gasto com pessoal, 51,76%. Encargos sociais, parcelamento dentro do exercício, relevado. Obrigações judiciais, não possuía. Resultado da execução orçamentária, déficit de 5,21%, menos R$1.214.481,28. Resultado financeiro, negativo em R$1.531.338,82. Restrição do último ano de mandato. Descumprimento do artigo 42 do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei Eleitoral. Vamos lá, então. Resultado. IEGM. IEDUC. 2015 foi B. 2016 foi C.
dados gerais, educação, avaliação escolar, Conselho Municipal de Educação, infraestrutura, material escolar, merenda, mínimo constitucional, Plano Municipal de Educação, professor, transporte escolar, uniforme e vagas. E saúde, B+, em 2015, B em 2016. Atenção básica, atendimento à população, campanha, Conselho Municipal de Saúde, equipe de saúde da família, infraestrutura, mínimo constitucional, profissionais da saúde. E planejamento, 2015, B, 2016, B, investimento, pessoal, programas e metas. E fiscal, B+, em 2015, B+, em 2016, dívida ativa, dívida fundada, execução orçamentária, finanças, gestão fiscal, precatórios e transparência. E ambiental, 2015 C, 2016 C, contingenciamento, infraestrutura, IQR, Plano Municipal de Saneamento Básico, Programa Ambiental, Resíduos Sólidos. E cidade, 2015 C, 2016 C, contingenciamento, infraestrutura, pessoal, plano de mobilidade urbana, SIDEC, defesa civil. E Gov, TI, 2015 C, 2016 C, diretrizes de TI, pessoal, sistema Aldesp e transparência. Porte pequeno, região administrativa de Bauru, quantidade de habitantes, 8.060 habitantes. Em exame, as contas anuais do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Arialva, cuja fiscalização em loco esteve a cargo da Unidade Regional de Bauru, UR2. Anteriormente à inspeção ordinária, foram realizadas fiscalizações ordenadas de natureza operacional destinadas a verificar o atendimento aos requisitos legais da transparência, evento 29.7, e o Programa de Transporte Escolar, evento 10. No relatório do evento 29.45, as impressões e os pontos destacados na conclusão dos trabalhos se referem aos seguintes itens. Item A1. Planejamento das políticas públicas. Embora a Lei Orçamentária Anual número 1915, de 2/12 de 2015, tenha autorizado o limite de 15% para a abertura de créditos suplementares, constatamos que o exercício em análise houve uma abertura de crédito adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e ou transposições correspondente a 19,24% da despesa fixada inicial, ultrapassando o limite fixado na LOA para exercício de 2016. Aplicação apenas de 64,94% da dotação específica para a atenção prioritária à criança e ao adolescente. O plano de gestão integrada de resíduos sólidos não foi editado, em reincidência. A falta de acessibilidade no prédio da Prefeitura Municipal, em reincidência. Item A2, controle interno. O sistema de controle interno não está regulamentado, bem como não foram realizados relatórios periódicos, afrontando os artigos 31 e 74 da Constituição, em reincidência. Item A3, fiscalização ordenada, transparência e transporte escolar. Permanece a maioria das falhas apontadas. Item B1.1, resultado da execução orçamentária. Constatamos que houve um déficit na execução orçamentária de 5,21% no exercício em análise, sem amparo financeiro anterior, demonstrando que, apesar dos alertas realizados, o equilíbrio fiscal não foi uma prioridade, já que foram apurados déficits em 3 dos 4 anos do mandato. A abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e ou transposições corresponde a 19,24% da despesa fixada, ensejando insuficiente planejamento orçamentário e descumprindo o limite estabelecido na LOA, 15%. Item B1.2.1, resultados financeiros econômicos e saldo patrimonial. Déficit financeiro no exercício no importe de R$ 1.531.338,82. Em reincidência,
sendo que o déficit orçamentário do exercício em exame faz aumentar em 52,43% o déficit financeiro retificado no exercício anterior. Item B1.3, dívida de curto prazo. A Prefeitura não possui liquidez face aos compromissos de curto prazo. Item B1.4, dívida de longo prazo. Inclusão pela fiscalização de R$ 4.799.508,26, referentes a débitos de contribuições previdenciárias que entendemos que de escrituração obrigatória segundo PSCAP 2016 e que objetiva a não ocultação de dívida, mesmo que pendente de decisão judicial, dando confiabilidade às inscrições contábeis em prol do princípio de prudência. Item B2.2, despesa de pessoal. Verificamos que a despesa total com pessoal ultrapassou o limite previsto no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e, mesmo sendo alertado por 3 vezes, continuou a efetuar despesas consideradas irregulares pela fiscalização. Item B3.1, ensino. Restos a pagar não pagos até 31/1/2017, excluído do cálculo de ensino, todavia sem comprometer o atingimento do limite mínimo constitucional na aplicação. Item B3.1.2, demais aspectos relacionados à educação. O Conselho Municipal de Educação não vem cumprindo as atribuições de sua competência, uma vez que não cumpriu o próprio calendário por ele disposto. A Prefeitura não fez pesquisa e estudo para levantar o número de crianças que necessitam de creches, pré-escolas e anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao 5º ano, no exercício de 2016, não sendo possível averiguar se existem crianças sem atendimento. Item B3.1.3, fiscalização operacional no ensino. Constatamos a inexistência ou insuficiência de recursos pedagógicos e de apoio à atividade do docente. Constatamos botijão de gás dentro da cozinha da escola visitada, incorrendo em perigo para os alunos e funcionários da referida escola, contrariando o item 9.12.12 da portaria CVS 6/99 de 10/3/1999. Criança com necessidade especial sem monitor. O município não utilizou o programa específico para que desenvolve as competências de leitura e escrita dos alunos de rede municipal. Não existe no município um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula. Item B3.2, saúde. Inclusão de restos a pagar liquidados e não pagos até 31/1/2017. Todavia, sem comprometer o atingimento do limite mínimo constitucional na aplicação. Item B3.2.3, fiscalização operacional na saúde. As 3 UBS existentes no município não possuem auto de vistoria do bombeiro. Na UBS visitada, constatamos que a escala de médicos divulgada traz somente com o horário da entrada dos mesmos, sem constar o horário de saída, restando prejudicada a análise do período que o mesmo fica à disposição da UBS. Escala desatualizada. Frequência durante todo o exercício de 2016 por meio de livro de ponto, os quais não se encontravam devidamente assinados, não havendo cumprimento integral da jornada de trabalho. Controle frágil de estoque de insumos, onde os números de estoque não conferiam com os números informados na planilha de controle. Demanda significativa para algumas especialidades médicas. Sala de vacinação funciona em apenas uma UBS, embora existam 3 UBS no município, dificultando o acesso da população. Item B3.3.1, iluminação pública. Os ativos ainda não foram incorporados ao patrimônio pela ausência de inventário e laudo de avaliação em residência. Item B5.1.1, parcelamento de encargos sociais. A falta de recolhimento do INSS das competências de julho e agosto de 2016 e, consequentemente, a realização
de um parcelamento a ser pago em 60 parcelas mensais acarretou um prejuízo para o município no valor de R$ 64.362,35. Item B5.1.2. Reflexos da compensação previdenciária realizada no exercício 2014. Os reflexos da compensação previdenciária indevida realizada pela Prefeitura no exercício de 2014 somam uma dívida atualizada de R$ 4.799.058,26, provocando séria lesão ao erário municipal. Item B5.3.1. Despesa com aquisições diretas. Foram realizadas diversas aquisições diretas com as mais diferentes variedades de objetos de aquisições efetuadas de forma direta pela administração local, em diferentes valores, frequência, na maioria das vezes, sem sequer formação de termo contratual, restando evidente que a Prefeitura Municipal de Arialva tem como prática costumas a aquisição direta sem o necessário procedimento licitatório, caracterizando-se como uma opção discricionária da gestão a conduta de não licitar, contrariando a lei de licitações, bem como os princípios da economicidade, publicidade, eficiência, impessoalidade e reincidência. Item B, 6.1, Tesouraria. Diversas contas bancárias com saldos zerados, registradas na Prefeitura Municipal de Arialva, não constam dos dados transmitidos ao sistema AUDESP, gerando divergências nas informações e, consequentemente, falta de fidedignidade. Item B6.2, almoxarifado. Controle frágil de estoque de insumos da saúde da UBS Dr. Amélio Tanganelli, onde o recebimento de insumo é realizado nessa cidade e posteriormente repassado para as outras UBSs, e também para o centro de Lavoura, sem nenhum registro de saída, restando prejudicada a contagem dos insumos. Item B8, ordem cronológica de pagamentos. Não observância à ordem cronológica de pagamentos, haja vista a existência de restos a pagar processados de exercícios anteriores, ao passo que outras obrigações foram adimplidas em reincidência. Item C1, formalização das licitações, inexigibilidades e dispensas. Realização de dispensa, compra diretas, em grande quantidade e variedade dos objetos, conforme relatados no item B5.3.1. A totalidade das despesas da Compasep foram erroneamente classificadas como dispensa. Item C.2.3, execução contratual. Diversas falhas em execuções contratuais apuradas pela fiscalização. Item C2.4, execução dos serviços de saneamento básico, coleta e disposição final dos resíduos sólidos. O aterro sanitário não se encontra em boas condições, pois constatamos várias inadequações em reincidência. Item C2.5, contrato de concessão, permissão de serviços públicos. Não houve mecanismo de manutenção da qualidade do serviço, bem com apuração e solução de queixas e reclamações dos usuários em exercício em exame. Item D1, cumprimento das exigências legais. Embora criado o serviço de informação ao cidadão, o mesmo não foi regulamentado. Não há divulgações na página eletrônica do município do PPA, LDO, LOA, balanços de exercício, parecer prévio do Tribunal de Contas e RRO em descumprimento do artigo 48 da LRF em reincidência. Item D2. Fidedignidade dos dados informados ao sistema. Não, tudo bem. Informados ao sistema AUDESP. Falta de fidedignidade aos diversos itens do relatório, comprometendo a veracidade dos dados transmitidos em incidência. Item D3.1, quadro pessoal. No exercício examinado, em que se pede o relato do item B2.2, foram nomeados 3 servidores para cargos em comissão, cujas atribuições não possuem
características de direção, chefia e assessoramento, contrariando o artigo 37V, 5º da Constituição Federal. Item D3.2, horas extras, em que pese o relato do item B2.2, houve pagamento de horas extras de forma habitual, com notória frequência que descaracteriza a caráter de eventualidades e denota-se complemento salarial. Pagamento de horas extras durante o período de redução da jornada de trabalho dos servidores. Item D3.3, férias vencidas. Constatamos diversos funcionários com 2 ou mais períodos de férias vencidas, chegando até 16 férias vencidas, contrariando a disposição seletista constante do artigo 134 daquela consolidação legislativa trabalhista em reincidência. Pagamento de adicional de insalubridade, em que pese o relato do item B2.2. A Prefeitura acredita adicional de insalubridade a servidores ocupantes de cargos que, em tese, não estariam sujeitos à exposição a agentes nocivos à saúde, acima de limites toleráveis, e, por consequência, não seriam passíveis de compensação pecuniária por meio do adicional. Além disso, inexistem laudos que justifiquem tais pagamentos. Item D.5. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendação do tribunal. Envio intempestivo de informação ao sistema AUDESP em reincidência e desatendimento às recomendações das contas de 2012 e 2013. Atendimento parcial às recomendações desta e-corte em reincidência, contrariando recomendações das contas de 2012 e 2013. Item 1.1. 2 últimos quadrimestres, cobertura monetária para despesas empenhadas e liquidadas. Apesar dos alertas realizados, constatou-se descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Item E2.3. Distribuição gratuita de bens, valores e benefícios. O Poder Executivo Municipal realizou a doação de bens imóveis de propriedade do município em data próxima às eleições municipais, sem a necessária concorrência pública. Tampouco foram tomadas devidas precauções com o uso do patrimônio público. Nos termos dos quadros formulados pela fiscalização, o Executivo cumpriu a aplicação mínima constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino geral, MDE, indicando investimentos que correspondem a 27,27% da receita de arrecadação e transferência de impostos durante o período. Imposto de transferências de imposto. Receita. 17.804.598,06 reais. Total de receitas de impostos TRI. 17.804.598,06 reais. Fundeb receitas. Retenções. 3.089.810 reais e 15 centavos. Transferências recebidas. 3.118.827 reais e 81 centavos. Receitas e aplicações financeiras. R$ 18.702,69. Total de receitas do Fundeb, TRF, R$ 3.137.530,50 reais. Fundeb despesas. Despesas com magistério. R$ 2.135.899,99. Total de despesas líquidas com magistério, mínimo 60%. R$ 2.135.899,99, 68,8%. Demais despesas: R$ 1.630,51. Total de despesas líquidas máximo 40%.
R$1.001.630,51, 31,92%. Total aplicado no Fundeb, R$3.137.530,50, 100%. Despesas próprias em educação. Educação básica, exceto Fundeb, R$1.764.770,27. Acréscimo Fundeb retido, R$3.089.810,15. Aplicação apurada até o dia 31/12/2016, R$4.854.580,42, 27,27%. Dedução, restos a pagar não pagos, recursos próprios até 2017, R$11.851,66. Aplicação final na educação básica, R$4.842.728,76, 27,20%. Planejamento atualizado da educação. Receita prevista realizada, R$18.982.506,53. Despesa fixada atualizada, R$5.676.400. Índice apurado, 29,90%. A fiscalização também identificou que foram realizados investimentos correspondentes à totalidade de verbas do Fundeb dentro do exercício e ainda foram investidos 68,8% desse montante na valorização dos profissionais do magistério. O setor foi objeto de fiscalização operacional nas unidades escolares do ciclo 1, constatando-se, entre outros pontos, a inexistência ou deficiência de recursos pedagógicos de apoio à atividade docente e falha no armazenamento de botijão de gás na cozinha escolar, colocando em risco alunos e funcionários. Os investimentos na saúde superam o mínimo constitucional, alcançando 22,71% do valor da receita e transferência de impostos. Saúde. Receita de impostos, R$17.804.598,06. Ajustes de fiscalização. Total das receitas, R$17.804.598,06. Total das despesas empenhadas com recursos próprios, R$4.058.779,28. Ajuste da fiscalização. Restos a pagar, liquidados, não pagos até 31/1/2017, R$15.730,89. Valor percentual aplicado em ações e serviços de saúde, R$4.043.048,39, 22,71%. Planejamento atualizado da saúde. Receita prevista atualizada, R$18.982.506,53. Despesa fixada atualizada, R$4.278.400. Índice apurado, 22,54%. O quadro elaborado pela inspeção indica que houve déficit na arrecadação da receita em montante de R$ 988.307,62, equivalente a 4,24%, o que contribui para um déficit da execução orçamentária no encerramento do exercício no valor de R$ 1.214.481,28, equivalente a 5,21% das receitas arrecadadas, o qual não encontrou amparo em superávit financeiro do exercício anterior, resultado financeiro de 2015, negativo em R$ 1.004.572,84, isso a despeito dos alertas emitidos pelo sistema Aldesp. A fiscalização realçou a abertura de créditos adicionais e realização de transposição, remanejamento e transferência em total de R$ 4.486.215,67, correspondente a 19,24% da despesa inicialmente fixada, superando a autorização inserida na LOA. Só um minutinho. Essas tabelas, vocês
vocês querem que leia? É muita tabela. Tá no site Pode. Tem necessidade? Posso pular? Beleza, então. Relacionou ainda o histórico de resultados orçamentários e percentuais de investimentos dos exercícios anteriores. O déficit orçamentário impactou desfavoravelmente o resultado financeiro negativo vindo do exercício anterior, o qual se fixou em R$ 1.531.338,82. Os cálculos da fiscalização apontaram o índice de liquidez imediato no encerramento do exercício de 0,55, denotando que a Prefeitura não possui liquidez em face aos compromissos de curto prazo. Após ajustes lançados pela fiscalização, a dívida fundada se fixou em 5,1 milhões, situando-se abaixo do patamar fixado na resolução senatorial, 120% da RCL. O quadro elaborado a respeito da movimentação da dívida ativa demonstra um crescimento de 24,16% do seu saldo ao final do exercício e recebimentos de 28,23% menores do que o apurado no ano anterior. As despesas de pessoal se fixaram em 51,76% da receita corrente líquida no terceiro quadrimestre, respeitando o limite estabelecido na linha B do inciso 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas superando o limite prudencial 95% de 54%, igual a 51,3%. No que tange o quadro de pessoal, a tabela abaixo demonstra a composição dos cargos efetivos e comissionados. Conforme relatado, a composição funcional da Prefeitura foi alterada em virtude da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público contra cargos em comissão que não possuíam as atribuições em direção, chefia e assessoramento. Além disso, através da Lei Municipal número 1928/2016, foram criados cargos comissionados de coordenador de Centro de Referência de Assistência Social, coordenador de Programa de Saúde da Família e supervisor de ensino, os quais foram reputados regulares pela fiscalização em face das atribuições eminentes técnicas esperadas dos seus ocupantes e da escolaridade incompatível para o posto de coordenador do PSF. Registrou-se, ademais, o pagamento habitual de horas extras, que totalizam R$ 416.105,36, a despeito da superação do limite de 95% da despesa laboral estabelecida, a existência de diversos servidores com férias vencidas e o pagamento de adicional de insalubridade não amparado ao laudo técnico. A inspeção não constatou irregularidades nos pagamentos dos subsídios dos agentes políticos, nos quais se deram em conformidade com o ato fixatório e não foram revistos no período. Também foi anotado o recolhimento formal dos encargos sociais do exercício, RGPS, FGTS e PASEP, inclusive no que tange às obrigações em regime de parcelamento, destacando-se que inexiste regime próprio de previdência na localidade. Anotou adicionalmente a celebração do parcelamento junto à Receita Federal relativa às contribuições não recolhidas nos meses de julho e agosto, ocasionando um prejuízo de R$ 64.362,35, pela ocorrência de juros e multas, a existência de ação civil de improbabilidade administrativa pela contratação em 2014, sem licitação da empresa Castellucci Figueiredo e advogados associados para a recuperação de créditos tributários e o pagamento de FGTS a servidores exclusivamente comissionados. A inspeção atestou que a transferência de recursos financeiros à Câmara obedeceu ao limite imposto pela Constituição Federal, fixando-se em 3,39%. Conforme informado, a Prefeitura não possuía compromissos judiciais a adimplir no período. No que tange às regras fiscais direcionadas ao último ano de mandato, verifica-se que não foi dado cumprimento do artigo 42 ante a inexistência de liquidez em face das despesas empenhadas e liquidadas nos 2 últimos quadrimestres.
As despesas de pessoal foram reduzidas em 0,61% nos últimos 180 dias de mandato, com atenção ao parágrafo do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não foram realizadas operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, em conformidade com o disposto da linha B do inciso 4º do artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto às restrições impostas pela lei eleitoral, não foram constatadas alterações remuneratórias ou despesas em publicidade durante o período vetado. Registrou, todavia, que a Prefeitura procedeu à doação de terrenos públicos em época próxima à eleição, sem a realização de certame licitatório. Os empenhos realizados no mês de dezembro foram inferiores ao do 10º da despesa orçada, em observância ao parágrafo 1º do artigo 54 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Procedeu-se à notificação do responsável pelos demonstrativos, Sr. Paulo Padanowski Pereira, prefeito municipal, através do DOI de 8/12 de 2017, evento 33, no qual também foi notificado pessoalmente por ocasião da inspeção local para acompanhar a movimentação processual por meio de despachos e decisões publicadas na imprensa oficial. Folha número 1 do evento número 29.1. O responsável acostou suas justificativas no evento 62.1, acompanhadas da documentação dos eventos 62.2 e 62.3, argumentando que os resultados da execução orçamentária restou distorcido pela inclusão dos duodécimos repassados à edilidade, cujos valores seriam estranhos ao balanço isolado da Prefeitura, limitando-se ao déficit desse indicador de 2,76% da receita arrecadada. Pontuou que a abertura de crédito adicional se estribou na autorização inserida na LOA, com observância ao percentual ali estabelecido, e que as demais movimentações orçamentárias contaram com aprovação legislativa específica, havendo a necessidade de se diferenciar tais institutos. Asseverou que o déficit financeiro se situa em patamar jurisprudencialmente aceito por esta Corte, não apresentando gravidade para comprometer os demonstrativos, e discorreu sobre a necessidade de se apurar liquidez de uma perspectiva patrimonial, o que levaria ao índice apurado de 0,55 para 0,73. Impugnou os cálculos atinentes à dívida de longo prazo, afirmando que a existência de discussão judicial sobre encargos compensados em outros afirmados exercícios obsta a sua combatização, haja vista a incerteza quanto à própria existência dessas obrigações. Deu relevo ao atendimento dos principais indicadores que orientam a análise das contas e disse que a edição do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos depende da liberação de recursos por parte de outras esferas, ante a indisponibilidade do Caixa Municipal para enfrentar tal despesa. Da mesma forma, disse que a adaptação dos prédios públicos existentes se vê condicionado aos recursos financeiros, sendo certo que a impropriedade não representa obstáculos ao atendimento dos munícipes. Afirmou que existia servidor designado para o exercício do controle interno e que foram adotadas providências saneadoras em face das fiscalizações ordenadas e operacionais executadas no município. Quanto aos encargos, ressaltou que a pontual escassez de caixa obrigou a Prefeitura a postergar algumas obrigações através do parcelamento, o que não prejudica a sua paulatina inadimplência. Esclareceu, ademais, que as compensações previdenciárias do ano de 2014 já se encontram em análise pelo Judiciário e que o pagamento do FGTS aos servidores comissionados é matéria não pacificada da Justiça e mesmo nela Corte de Contas. Defendeu a regularidade dos setores de iluminação pública, licitações, ordem cronológica de pagamentos e transparência, e disse que as ocorrências na gestão dos resíduos sólidos foram constatadas já em 2017, não podendo ser atribuídas à sua gestão. Relativamente ao quadro de pessoal, destacou-se que o
que os cargos em comissão se encontravam válidos até a decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Poder Judiciário, nascendo só então barreira o seu provimento. Assentou que o pagamento das horas extras se refere aos serviços efetivamente prestados, dos quais a administração não pode simplesmente se apropriar, referindo-se a situações anteriores à extrapolação do limite com gasto de pessoal. Postula igualmente que se reconheça a regularidade do pagamento dos adicionais de insalubridade, já que os amparos em avaliação dos servidores responsáveis pela área de seus recursos humanos, e diz que o acúmulo de férias dos servidores sobrevém de gestão anteriores, sendo inviável liquidá-los de uma única vez, sob pena de comprometer a realização dos serviços públicos. Discorreu sobre o esforço da municipalidade em concretizar as recomendações desse tribunal e a respeito dos pontuais atrasos no envio de documentos, os quais não ocasionaram nenhum prejuízo. Quanto às restrições oponíveis ao gestor no último ano de mandato, aduziu a existência de erro nos cálculos da fiscalização, sustentando o atendimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a existência de liquidez superior a 800 mil ao final do ano. Suscitou, ademais, que o total de receitas arrecadadas nos últimos quadrimestres supera o total de despesas empenhadas nesse período, o que reforça sua tese. Por fim, esclarece que a edição da Lei Municipal 1946/2016 não guardou qualquer caráter eleitoreiro, destinando-se a regularizar um quadro que se arrastava desde 1995 na utilização de terrenos. E assim, considerando ter atendido aos principais vetores de orientações às contas, roga pela emissão de parecer favorável. Assessoria técnica. Analisou os aspectos econômicos e concluiu que as contas restaram comprometidas pelo conjunto dos resultados contábeis negativos, marcados por elevado déficit orçamentário e o resultado financeiro negativo, sem elementos de sustentação que afastem seus efeitos prejudiciais para os exercícios vindouros, além do descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Manifesta-se pela emissão do parecer desfavorável, evento 71.1. Sob o viés jurídico, a TJ considerou que o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as deficiências no setor de ensino, a falta de providências concretas para adequar o descarte de resíduos sólidos, a ausência do detalhamento dos ativos de iluminação pública, a ofensa à lei de licitações e a existência de falhas no setor de pessoal se mostram suficientes para a emissão de parecer desfavorável, evento 71.2. Chefia de ATJ. Igualmente se posicionou pela emissão de parecer desfavorável, evento 71.3. Ministério Público de Contas propõe a emissão do parecer desfavorável, calçando-se na ocorrência de déficit orçamentário não amparado em superávit financeiro do exercício anterior, aumento de 52,44% do déficit financeiro, baixo índice de liquidez imediata, inobservância nas vedações impostas pelo parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência de pagamento dos encargos devidos ao INSS e de desatendimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pugna ainda pela expedição do ofício ao Ministério Público Estadual e tratamento de autos próprios do pagamento de adicional de insalubridade sem atendimento aos requisitos mínimos para sua concessão, evento 76. Registro a situação nas últimas contas apreciadas nessa corte. É o relatório. Obrigado, vereador. Prosseguindo, a gente vai fazer uma leitura breve aqui de um parecer do pedido de reexame e a gente já vai para os pareceres e depois para a defesa. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete da conselheira Cristina de Castro Moraes. Parecer, TC 005715989100, referente TC 04146989-165. Município de Arialva, prefeito Paulo Padanowski Pereira, exercício 2016, requerente Paulo
Padanoski Pereira, prefeito à época. Em julgamento, reexame do parecer da Egrégia Primeira Câmara em sessão de 9/10/2018, publicado no DOI em 6/12/2018. Procuradores de Contas Rafael Antônio Baldo. Ementa, pedido de reexame, resultados fiscais, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, inobservância às restrições do artigo 10º, do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei Eleitoral e do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão no dia 25 de setembro de 2019, pelo voto da conselheira Cristina de Castro Moraes, relatora, bem como os conselheiros Renato Martins Costa e Dimas Ramalho, e dos auditores substitutos de conselheiro Sami Burman, Alexandre Manir Figueiredo Sarques e Márcio Martins de Camargo, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, preliminarmente conhecer o pedido de reexame interposto pelo ex-prefeito municipal de Arialva e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, com o fim de manter inalterado o respectivo parecer prévio desfavorável emitido sobre as contas daquela municipalidade para o exercício de 2016. Determinou, após o trânsito em julgado da decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento dos autos. Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01 de 2011, o relatório e voto, bem como os demais documentos que compõem os autos, poderão ser consultados mediante regular cadastramento no sistema de processo eletrônico do TCESP, na página do tce.sp.gov.br. Presente o Dr. Tiago Pinheiro Lima, digníssimo representante do Ministério Público de Contas. Publique-se de São Paulo, 14 de outubro de 2019. Vou ajudar o Paulo, vou ler os pareceres, Paulo, um pouquinho. Aqui a gente fez 2 pareceres da Comissão de Constituição e Legislação e outro de Finanças, de Economia e Finanças. O parecer 01 de 2020 do vereador José Ademir Santos, que foi relator, do vereador ao excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto de Antônio, presidente da Comissão de Justiça e Legislação. Assunto: apresentação de parecer, referente despacho 01 de 2020. Venho apresentar a Vossa Senhoria parecer sobre análise de prestação das contas da Prefeitura Municipal de Arialva no exercício de 2016. Vistos e analisados a prestação de contas do exercício no ano de 2016 da Prefeitura Municipal de Arialva, bem como o parecer técnico TC 004146/989 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fica evidente e caracterizado os apontamentos feitos pelo Egrégio Tribunal de Contas, motivo pelo qual decido emitir parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Arialva relativas ao exercício do ano 2016. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Câmara Municipal de Arialva, 10 de fevereiro de 2020. José Ademir Santos, relator da Comissão de Constituição, de Justiça e Legislação. Despacho 05 de 2020, da Comissão de Justiça e Legislação. Ao excelentíssimo senhor vereador Vanderlei Giovanuzzi, presidente da Casa Legislativa. Assunto: parecer TC 004-1465989-2016. Anexo parecer 01 2020. Venho apresentar a Vossa Senhoria a decisão do parecer 01 de 2020 do relator de Comissão de Justiça e Legislação, senhor vereador José Ademir Santos, sobre análise da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Arialva no ano de 2016. Conhecido o parecer, o relator referente à prestação de contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Arialva, decidimos em reunião, a comissão, em concordar e aprovar por unanimidade com o parecer 01 de 2020 do relator, que decidiu pela desaprovação das contas referente ao exercício de 2016 da municipalidade. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Câmara Municipal de Arialva, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto de Antônio, presidente da Comissão de Justiça e Legislação, José Ademir Santo, relator da Comissão de Justiça e Legislação, José Eduardo Santiago, membro da Comissão de Justiça e Legislação. Agora passando para parecer 02, que é da Comissão de Economia e Finanças. Relator Maria Aparecida Crepaldi é a presidente. Vamos lá. Parecer 02 de 2020, do vereador Paulo Sérgio de Azevedo. A excelentíssima senhora vereadora Maria Aparecida Ortiz Crepaldi, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Assunto: apresentação de parecer sobre as contas do exercício de 2016, referente despacho 02 de 2020. Vem, através desse parecer, apresentar a Vossa Senhoria a análise da prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2016 do município de Arialva. Os autos que se refere este parecer foram vistos e examinados juntamente com o parecer TC 004 146989165, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e chegou-se à conclusão de que foi apontado falhas graves e insanáveis com déficit financeiro, trazendo prejuízo ao erário, conforme apontamentos do Tribunal de Contas. Na oportunidade, renovo meus protestos de estima e consideração. Câmara Municipal de Arialva, 14 de fevereiro de 2020. Maria Aparecida Ortiz Crepaldi, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Paulo Sérgio de Azevedo, relator da Comissão Economia, Finanças e Orçamentos. E Elisvaldo Cavalcante Vitalino, membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Em reunião, o despacho 02 de 2020 da Comissão de Economia e Orçamentos. Ao excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara, Vanderlei Giovanuzzi, assunto parecer TC 00414698916.5, anexo parecer 02 de 2020. Vem, através deste, apresentar a Vossa Senhoria decisão sobre parecer 02 de 2020 do relator da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos sobre análise de prestação de contas do exercício de 2016 do Executivo Municipal de Arialva, São Paulo. Conhecido o parecer do relator referente a estas contas, em apreço, decidimos, em conjunto, em reunião nesta data, aprovar o parecer 02 de 2020 por unanimidade, que é favorável à desaprovação das contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Arialva. Na oportunidade, renovo meus protestos de estima e consideração. Câmara Municipal de Arialva, 14 de fevereiro de 2020. Maria Aparecida Ortiz Crepaldi, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Paulo Sérgio de Azevedo, relator da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. E Elisvaldo Cavalcante Vitalino, membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Foi apresentado na Câmara a defesa do ex-prefeito, referente ao ofício 02 de 2020, e o doutor Evandro. O doutor Evandro está aqui presente. Doutor Evandro, o senhor quer que faça a leitura ou o senhor vai fazer ela verbal, a defesa? Oral, vai fazer, dispensa a leitura da defesa? Tá bom. Então, com a palavra, Vossa Senhoria, para fazer o uso aqui do púlpito e fazer a defesa, doutor. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas aqui acompanhando a sessão, meus cumprimentos, meu respeito. Não vou ser extenso, pretendo ser breve e peço que os senhores rememorem inicialmente como foi o ano de 2016 na cidade de Arialva, desde o seu começo
até o seu encerramento. Aliado a este pedido de lembrança da história, também peço que os senhores relembrem como foi o ano de 2016 no nosso país, no Brasil. Crises, uma das maiores e mais graves crises recessivas vividas nos últimos 30 anos. Aqui na cidade, o ano começou com uma calamidade, muitas chuvas, muitos estragos, muitos danos nas estradas rurais, muitos gastos imprevistos. Não se administra com imprevisibilidade. São coisas que eu peço aos senhores que relembrem a história que os senhores viveram. Porque de todas as análises das ponderações feitas pelo Tribunal de Contas, ao final, depois de todas as análises e reexame, foram apontadas a suposta ilegalidade nas doações, por violação no entendimento dos auditores da norma do artigo 73, parágrafo 10 da lei eleitoral, e eu pretendo singelamente explicar que eles estão extremamente equivocados. O que a lei interpreta e que veda expressamente, e é isso que eu detalhadamente escrevi na defesa, e pediria vênia e licença aos senhores para que pudessem analisar detidamente o que ali está, que não são ilações da minha parte, são entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, a fonte mais abalizada para dizer como se interpreta a lei eleitoral. Os senhores se lembram que no decorrer da leitura do voto, pelo nobre secretário, ele fez ponderações sobre o entendimento da Corte, sobre a ilegalidade de licitação, por não ter sido feito processo licitatório para doação. Isso está muito mais do que consubstanciado em entendimento de que é dispensável a doação através de processo licitatório. Juristas como Marçal Justen Filho, que é considerado um dos papas do direito licitatório, e é isso que eu busco apresentar, os ensinamentos doutrinários dele, justificando a inexigibilidade de procedimento licitatório para a doação de áreas. Também trago, e é isso que eu gostaria de frisar, o que a lei eleitoral veda quando ela fala em doação no último ano. A prática de programas assistencialistas. Eu peço aos senhores que leiam e vejam a menção dos acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele faz expressa menção. Programas como doação de cestas básicas, não programas como aquele que foi implementado, uma regularização de áreas, que é um programa de fomento à atividade industrial. Este programa é permitido. A doação de áreas em ano eleitoral para programas consecutivos, rotineiros da administração municipal, que não sejam assistencialistas, é essa a vedação que a lei pede, a evitar a cooptação do eleitor, ou seja, impedir que o administrador torne ele, cidadão, refém do uso político da máquina administrativa. Não é o caso do que houve nas doações. Eram áreas já doadas há muitos anos. Os senhores que são da terra conhecem muito bem todos os casos em que houve doação. E sabem que se trata de uma regularização de problemas gerados em outros tempos. Outra questão que eu gostaria de ressaltar: as doações que foram empreendidas pelo município o foram sob encargo. Ou seja, se houver caracterização de desvio da finalidade da área doada, ela é reversível ao domínio do município. Então, não está havendo aí malversação de recursos, malversação de bens públicos.
a contrapartida, o encargo, e é isso que descaracteriza a doação assistencialista, que a lei veda. Estabelece a reversibilidade desta doação caso o donatário não implemente as condições que estão estabelecidas no contrato de doação. Cabe sim ao Poder Legislativo, inclusive, fiscalizar se estas condições estão sendo cumpridas pelos donatários. Mas acolher o argumento do Tribunal de Contas é equivocado neste aspecto. É por isso que eu não quis ler o voto, porque ficaria extenso a defesa e cheia de tecnicalidades. Eu acho que não é neste ponto que deve ser analisado. Mas a assessoria jurídica desta casa poderá lhes respaldar na interpretação correta. Outro ponto que ficou subjacente no voto do Tribunal de Contas diz respeito a gastos com pessoal, pagamento de horas extras, mesmo havendo no ano de 2016 o decreto de singularidade, reconhecendo a existência de uma calamidade e necessidade de contenção. Mas nós temos que analisar. Por exemplo, motorista de ambulância que desempenha no município um trabalho essencial, ele só vai trabalhar quando ele sai para uma viagem, levar um paciente fora da cidade. Ele só vai trabalhar às 8 horas regulamentares, ou se ele tiver em jornada de 12 por 36. É possível isso? Se os senhores conhecem a realidade, os senhores sabem que mesmo na hipótese de uma contingência de gastos, são funções essenciais que não tem como parar. A prefeitura não é uma empresa, ela presta serviços públicos aos cidadãos. E sob esta ótica, eu peço que os senhores analisem tudo o que os senhores viveram em 2016. Outro ponto que eu destaco na defesa apresentada, e eu gostaria que os senhores também dessem uma analisada criteriosa, é que, como bem ressaltou na leitura também o senhor secretário, o Tribunal de Contas reconhece que no ano de 2016 houve um déficit de arrecadação de aproximadamente R$900 mil. Ora, como é que nós vamos fechar contas se os senhores olharem a partir de outubro de 2016, ou seja, no início do último trimestre, os senhores verão que a arrecadação no município, num único mês, ele arrecadou menos R$500 mil do que o previsto. Eu fiz um quadro comparativo, nós solicitamos a contadoria da prefeitura para poder apresentar a vossas excelências o comparativo de receita corrente líquida dos anos de 2015 e de 2016. Isso está demonstrado que no decorrer do exercício fiscal de 2016, Arialva sofreu um repasse a menor das receitas dos fundos de participação da União e do Estado, na ordem de R$500 mil, de mais de R$500 mil. Somado a isso, a apresentação do déficit de arrecadação de receitas no município, como apontado, de mais de R$900 mil, é evidente que teria déficit. Como é que nós vamos fazer? Vamos fechar a prefeitura no meio do ano, falar, vai todo mundo embora, para de prestar serviço? Como é que nós fazemos nessas situações de crise aguda? Por isso que eu pedi aos senhores que rememorassem o ano de 2016. Chuvas intensas no começo do ano, quantos quilômetros de estradas rurais tiveram que ser reparadas à custa do erário municipal, sem que isso fosse previsto de uma hora para outra? Pontes consertadas. Todas estas despesas, o dinheiro sai do tesouro. Não estava previsto em orçamento. Mas tem que se dar uma solução para que a situação da população não seja piorada. O que nós vemos aqui, apontadas pelo Tribunal de Contas, foram irregularidades. Algumas contábeis, o senhor leu no voto, funcionários
com 16 anos, sem férias. A administração dele, na época, era de 4 anos. E não se pode atribuir aqui culpa para lá ou para cá, não é isso. Como bem disse o senhor presidente, no início desta sessão, quando estava tratando das indicações, o prefeito não tem condições de saber tudo o que passa ao redor da administração municipal. Ele delega, ele tem auxiliares, mas atribuir certas coisas, como estão sendo apontadas no relatório, eu acho que não são adequados. Eu acho que está havendo uma questão, um excesso de legalismo por parte do Tribunal de Contas. Vamos usar esta expressão. Vejam os senhores, como é que nós vamos chegar para um servidor quando nós falamos, olha, eu vou precisar cortar o seu salário. Nós estamos vivendo isso atualmente na crise de pandemia, a pandemia do coronavírus aqui no Brasil atualmente. Se começou a discutir a possibilidade de se cortar os salários dos servidores. Como é que nós chegamos para as pessoas e falamos, olha, nós vamos precisar cortar o seu salário aí em 30%. A mesma coisa, horas extras que as pessoas vinham recebendo, ou o adicional de insalubridade que a assessoria técnica entendeu não haver o LTCAT, né, o laudo de condições ambientais. Será que isso é culpa específica do prefeito? Será que é ele que tem que responder por todas essas circunstâncias? Coisas que, se não tinham, vinham há anos. Será que isso é motivo para se rejeitar contas? Nós vimos, é isso que eu gostaria que os senhores entendessem. O Tribunal de Contas, ele tem um posicionamento que, se o déficit financeiro for equivalente a um mês da receita corrente líquida do município, ele considera tolerável, nunca vai aprovar, mas ele considera tolerável e não sancionável a conduta de se deixar um déficit, desde que esse déficit não supere um mês da receita corrente líquida do próprio município. Mas nós não vimos, neste caso específico, esse entendimento ser aplicado. E aí eu pergunto por quê? Nós queremos que se analise o conjunto de toda a situação vivenciada pelo município de Arialva no ano de 2016. Nós não vimos nenhuma ilicitude. O que se apontam são irregularidades. E não são a mesma coisa. Irregularidades são procedimentos muitas vezes inadequados, mas não ilícitos. Ilícitos são violações literais da lei, muitas vezes crimes ou, no caso, ações de improbidade administrativa. Então, quando a gente analisa isso, é que nós verificamos que não é técnico o parecer do Tribunal de Contas. Ele falha ao não analisar estas circunstâncias. Como em outubro o prefeito descobre que naquele mês ele recebe R$500 mil a menos que o repasse previsto pelo FPM, como que ele vai resolver a conta e fechar em 2 meses? Manda todo mundo embora? Fecha as portas e manda todo mundo embora, suspende todos os pagamentos? Vou cortar salários? Vou fazer tudo? Eu acho que isso não é adequado. E é isso que eu gostaria que vossas excelências analisassem. Por isso, quando eu apresentei a defesa para o senhor Paulo, nós solicitamos que fosse permitida a instrução probatória dos fatos que são alegados na defesa. Nós arrolamos testemunhas que diriam e provariam às comissões desta casa com maior substância, com maior validação, servidores, contadores, o que se está alegando na defesa, na parte dos fatos. Por isso que eu gostaria que os senhores abordassem a conveniência
de hoje não proferir a análise das contas, permitir a análise da instrução processual que foi requerida, para, aí sim, após analisadas, proferir um julgamento destas contas, um julgamento que eu sei que é político, é um julgamento que é balizado em critérios administrativos, técnicos e políticos. Mas é de suma importância que se observe o devido processo legal, o amplo e restrito direito de defesa, para que os fatos controversos possam ser esclarecidos perante todos, para que se julgue com substância, com convencimento, com seriedade. Seriedade que vejo que os senhores atenciosamente apresentam em todas as ponderações que fizeram hoje durante a sessão. A preocupação de atender a sua população. E é isto que muitas vezes nós temos que analisar. Qual a função principal da administração municipal? Ela tem que deixar lucro? Ou ela tem que prestar serviços essenciais à sua população? E muitas vezes isso, dadas as circunstâncias econômicas do momento, não vão permitir que haja um equilíbrio financeiro absoluto. Eu não estou defendendo aqui a irresponsabilidade fiscal, jamais faria isso, porque isso já vivemos em passado distante, isso não é bom para a nossa sociedade. Mas nós não podemos ter um rigor de saber não separar fatos e momentos políticos. Neste ano, só para ilustrar a vossas excelências, o governo federal obteve, através de autorização do Congresso Nacional, o reconhecimento da calamidade pública pela Covid-19. E com isso ele está autorizado a violar os limites de responsabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque é mais importante o que? A vida. Preservar a vida dos cidadãos. Então, muitas vezes, gastos são necessários em momentos em que houve restrição de receita. Mas nós não podemos simplesmente fechar as portas ou virar as costas. Não que é um mar de soluções, mas nós temos que, como administrador, temos que continuar prestando serviços. Muitas vezes, sem ter a segurança necessária de que haverá a receita total para pagamento. Foi o que aconteceu no ano de 2016, aqui em Arealva. Isso está plenamente materializado no parecer do Tribunal de Contas, ao reconhecer déficit de arrecadação de R$900 mil, e eu demonstro, através do balanço apresentado pela contadoria da Prefeitura, na comparação dos repasses de receitas de 2015 e a queda sofrida no ano de 2016. Em especial a partir de outubro, quando a situação acabou piorando. Não teve como no ano de 2017, os senhores também viveram essa grave crise que o Brasil viveu, os senhores acompanharam, quando o governo federal dividiu com os prefeitos a multa dos fundos de repatriação de dinheiro do exterior, que graças a Deus ajudou quase todos os prefeitos a fechar as suas contas em 2017, senão teríamos mais problemas ainda. Quem sabe disso, quem viveu esse momento, quem conhece os prefeitos que estavam no exercício em 2017, sabem muito bem que se não viessem os fundos da multa da repatriação de recursos, muitas prefeituras também não fechariam suas contas. E isso foi bom. Ajudaram os prefeitos, os gestores municipais a conseguir. E se não tivessem vindo, eles deixariam de prestar os seus serviços à população? Teriam que ser prestados. Então, encerrando, reitero a vossas excelências a necessidade de permitir a produção de provas como requerido,
Nós só tomamos conhecimento hoje dos pareceres das comissões, ao qual respeitamos, mas a defesa gostaria de demonstrar tecnicamente, através da instrução, a procedência dos argumentos. Em especial, repito, o equívoco do entendimento do Tribunal de Contas quanto à violação do artigo 73, parágrafo 10 da Lei Eleitoral. Isso está pacificado na doutrina e na jurisprudência. E também com a existência de déficit decorrente de queda de receita, que era até então imprevisível. E, por último ponto, a história do que aconteceu com as fortes chuvas que levaram até o reconhecimento do estado de calamidade aqui no município, gerando despesas. Os senhores sabem quanto custa reparar aí a quantidade de estradas que os senhores têm na zona rural? Quanto custou restabelecer pontes? Quantas pontes? Mais, segundo me reportou o Paulo, quase 20 pontes consertadas com recursos municipais. Gastos não previstos. Aí se questiona, eram essenciais? Poderiam ser deixados de lado o atendimento dessas necessidades que foram imprevistas, que surgiram, infelizmente, de uma situação imprevisível? Agradeço ao senhor presidente, aos senhores vereadores, o tempo dispensado para a minha oitiva e reitero os meus requerimentos. Boa noite. Boa noite, doutor. Obrigado pelas explicações. A palavra está livre para os vereadores que quiserem fazer uso. Pessoal, a gente vai fazer a votação. Maria, faz hoje? Faz. Você? Paulo, Sérgio, Mimi, 3, Luzão. 2, 3, 4. Erisvaldo, sim? Sim ou não? Não. Vereadora Séfora? Hoje. Vamos por 1, 2, 3, 4, 5 a 1 a gente vai fazer, doutora, a votação. Até porque também eu não sei se o nosso regimento vai permitir isso aí. A gente está no último dia, a gente não vai poder, eu fiz uma consulta, mas a gente não vai poder fazer essa suspensão. Tem que ser feito hoje. A Câmara estava aberta, né, se fosse o caso, para procurar, para conversar com as comissões, mas a gente vai ter que, infelizmente, fazer a votação hoje. Pessoal, para ficar bem claro, né, para não ter dúvidas, vamos fazer da seguinte maneira. As contas do exercício 2016, se vocês aprovam ou reprovam, tá? Quem aprovar vai estar indo contra o tribunal. Quem reprovar vai acompanhar o tribunal. Ou seja, vocês vão estar reprovando as contas também, ou aprovando as contas. Entendido? Alguma dúvida, Maria? Se você aprovar, você vai estar indo contra o tribunal. Aprovo as contas de 2016. Reprovo as contas de 2016. Aprovo ou reprovo? Certo? Sem dúvida? Vereadora, as contas do exercício de 2016 estão em votação. Vereadora Maria? Vereador Paulo Sérgio? Vereador Mimi? Vereador Luzão? Vereador Erisvaldo? Vereador Newton? Vereadora Séfora? Declaro reprovado as contas do exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Arialva. Pessoal, vamos deixar a palavra livre agora para os senhores e na sequência a gente encerra a sessão. Alguém quer fazer uso da palavra?
Ninguém? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes, do doutor aqui presente que fez a defesa, aos funcionários da Câmara, o público que nos assistiu, o pessoal que acompanhou pela internet. Quero agradecer a presença de todos, então, e informá-los que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 15 de abril de 2020 e declaro encerrado a presente sessão. Pessoal, tem bastante... Tchau, boa noite. Pessoal, tem que assinar a ata. Os quatro aqui, falta assinar a ata. E o livro. Oi.